dia. Bom dia, gente. Olha, eu estava esse fim de semana lá em BH. Meu pai chegou da pescaria lá em Manaus, para onde a gente vai dia 9 de setembro, né? Tem um bem-estar global, né? E ele falando lá, puxa, Nando, lá tem uns rios, ele foi pescar, que na cheia tem uma distância de 50 quilômetros de uma margem para outra. É uma coisa impressionante. E uma coisa que ele sempre gosta de comentar comigo é o silêncio da profundidade do rio. O que é isso? Quanto mais profundo o rio é, mais silencioso ele corre. Você nem escuta o barulho. Em contrapartida, o barulho do riachinho, né? Tem um riachinho assim, perto de uma mata, que corre fazendo aquela barulhada. E normalmente as pessoas são um pouco assim. As pessoas mais rasas, com pouca profundidade, fazem um barulho danado. E as profundas correm em silêncio, mas com a sabedoria que elas vão acumulando para a vida. E se você quiser saber dessa sabedoria, você tem que se aproximar e ver com calma tudo isso. E é hoje que a gente vai te dar um pouco disso também, de informação útil sobre saúde, informações preciosas, principalmente para as mulheres, mas que valem também para a família toda, né, Mimi? Pois é, Fê. A gente vai falar sobre a pílula, né? A pílula é o método anticoncepcional mais usado no Brasil e quase 62% das mulheres usam. Mas muitas dessas mulheres não conhecem os riscos e as contraindicações de tomar hormônio. O que chega pra gente, pra nós mulheres, anticoncepcional pode dar trombose. Mas ninguém fala a gravidade do que é a trombose, do que pode levar, pode dar sequelas, pode matar. O consultor do bem-estar e ginecologista, Dr. José Bento, vai falar sobre os métodos anticoncepcionais sem hormônio. Eles são indicados para aquelas mulheres que sofrem com efeitos colaterais, por exemplo, inchaço, dor de cabeça. Após 6 dias apenas de uso desse remédio, comecei a ter reações estranhas, comecei a sentir náuseas, vômito, dor de cabeça constante, muito forte. E aí a endocrinologista a doutora Dolores Padini vai explicar pra gente a ação do estrogênio. De cada 10 mil mulheres, uma pode ter trombose por causa do uso de anticoncepcional feito com esse hormônio. E se você tem alguma dúvida, eu tenho certeza que tem, manda pra gente, você sabe, né? g1.com.br/bem-estar. Já começamos com a pergunta. E tá chovendo pergunta hoje. A Paty falou, olha, a Rayara, existe algum método, doutor Zé Bento, contraceptivo, sem hormônio, e que a mulher não precisa menstruar? A gente estava com saudade do doutor Zé Bento. A Rayara, doutor. A Rayara, não tem jeito. Quer dizer, para você parar de menstruar, só existe uma maneira. É você engravidando, aí você não menstrua, ou você fazendo muita atividade física. Essas atletas que você viu nas Olimpíadas, elas quase não têm gordura, só tem músculo. E essa gordura é importante para ela fazer hormônio. Então, essas atletas que fazem muita atividade física, essas, por exemplo, elas não menstruam. E também têm mais dificuldade para engravidar, por causa da atividade que elas têm. Agora, método contraceptivo sem hormônio e que faz você parar de menstruar, não tem jeito, não existe. Agora, doutor Zé Bento, a gente fala de pílula anticoncepcional, elas não são todas iguais, né? Até o hormônio que é usado nelas também é diferente. Né? Por isso, Fernando, que é importante, quem vai prescrever método contraceptivo hormonal para você é o seu médico, você que vai decidir junto com ele qual é o método contraceptivo que você vai usar hormonal. Por quê? Existem vários tipos de pílula no mercado, existem vários tipos de estrogênio, existem vários tipos de progesterona, existem as pílulas combinadas e as pílulas que contêm só estrogênio. Depende muito da época que a mulher está. Por exemplo, uma mulher que está amamentando não pode tomar a pílula combinada, mas ela pode tomar a pílula com progesterona. A mulher que está, por exemplo, acima de 35 anos de idade, que aumenta os casos de trombofilia, de trombose, essa mulher não pode tomar combinada, ela pode tomar progesterona. Então, quem vai decidir sempre é o médico junto com a sua paciente. Doutora, existe algum hormônio que está mais ligado, está mais associado aí a algum efeito colateral? Sim. As pílulas combinadas, conforme foi dito, ela é uma mistura do estrogênio mais progesterona. E o hormônio mais ligado a fenômenos tromboembólicos é o estrogênio. É o estrogênio que está presente em algumas pílulas. Nas pílulas, né? Todas combinadas. Por que ele causa mais problemas? Não, o estrogênio, na verdade, nas pílulas mais antigas, ele é um estrogênio artificial.
Hoje nós até temos pílulas com estrogênio natural, que ele é mais bonzinho, vamos assim dizer. Mas de uma maneira geral, tanto artificial como natural, eles aumentam fatores de coagulação. Na nossa cascata da coagulação, que leva à formação dos trombos, aqui mostrando uma circulação, de repente, esses fatores de coagulação formam um grande coágulo que pode se dirigir para vários locais e causar. Se for para o cérebro, pode dar um AVC, pode dar uma embolia pulmonar quando vai para o pulmão. Se ele está na corrente venosa, ele pode acarretar o famoso, como fala, eu tive uma trombose na perna, esse trombo também pode migrar. Mas hoje a gente tem pílulas com quantidades muito baixas de estrogênio, que a gente deve priorizá-las quando essa paciente, dependendo da faixa etária. Agora, doutora Dolores, só o estrogênio que é o vilão, a progesterona não faz parte disso? Não, faz parte sim. Faz. Sempre foi condenado o estrogênio como se ele fosse o vilão da história isoladamente, mas não é não. Hoje a gente sabe que as pílulas, de uma maneira geral, a gente tem uma infinidade delas, cada um com uma dosagem, cada uma com um tipo de progesterona. E a gente sabe que tem progesteronas mais e menos perigosas para fazer a trombose. Então, não vamos condenar só o estrogênio e nem pôr todo mundo em pânico. Fazendo uma boa escolha, uma boa adaptação, vendo o histórico dessa mulher e principalmente a faixa etária, a gente consegue ajudá-la sem tanto risco. Muito bem, a gente vai ver agora a história, a Patrícia Nobre, lá de Salvador, vai contar pra gente a história da Priscila, que passou a ter problemas depois que trocou o tipo de anticoncepcional. E ela também conta depois, a Patrícia Nobre vai falar do relato da Juliana, que fez um relato pelas redes sociais de um tipo de trombose que teve uma repercussão tremenda. Vamos prestar atenção nessa reportagem. Essa imagem que você tá vendo não tá boa, né? Você nem me vê com nitidez, eu tô fora de foco. Pois foi mais ou menos assim que a Priscila, agora vamos ao foco, começou a ver, a enxergar as pessoas e os objetos um belo dia quando acordou. O que você pensou que estava acontecendo, Priscila? Nossa, eu pensei que se eu tivesse bebido, eu ia achar que eu tava de ressaca. Mas eu não tinha bebido, eu pensei que tinha sido alguma coisa que eu comi, alguma coisa estragada. Mas aí, ao longo do dia, eu vi que não passava aquele efeito da visão desfocada e dupla. E aí você descobriu que não era brincadeira não, né? Pois é, sabe o que a Priscila estava tendo nesse momento? Um princípio de trombose cerebral. Foi o que mostraram exames feitos no hospital nesse mesmo dia. Priscila também estava com uma forte dor de cabeça e zumbido nos ouvidos. Os médicos logo associaram o problema à troca do anticoncepcional. Eu mudei o medicamento e após 6 dias apenas de uso desse remédio, comecei a ter reações estranhas. Comecei a sentir náuseas, vômito, dor de cabeça constante, muito forte. Priscila ficou 4 dias internada. Em casa, ela mal conseguia ficar de pé. Eu não conseguia ficar mais de 30 segundos na posição vertical. Minha cabeça doía, latejava, parecia que ia explodir de dor. A mãe se emociona ao lembrar o que a filha enfrentou. Não chore. A rotina da Priscila só voltou ao normal depois de 6 meses. E o anticoncepcional que ela usa hoje foi escolhido pelo médico com muito cuidado. A gente fez vários exames de sangue, fizemos outros exames e de hormônios e ele conseguiu identificar um remédio que não me faz mal. O assunto preocupa tanto as mulheres que a história da Juliana bombou na internet. A estudante de veterinária, que tomou o anticoncepcional por 5 anos, contou o drama que viveu recentemente ao ser diagnosticada com trombose cerebral. Eu já tinha ouvido falar, pode dar trombose na perna, no braço, agora cerebral, eu não entendi como que aquilo estava me afetando. Foram 15 dias de internação, 3 deles na UTI, tomando anticoagulantes e fazendo uma série de exames para tentar descobrir o que provocou a trombose. E durante esse tempo saíram os resultados dos exames e neles nenhum deles deu alteração. Então o único motivo que eles encontraram no hospital mesmo foi o anticoncepcional. Juliana ainda vai tomar anticoagulantes por 6 meses. Feliz por passar por tudo isso sem sequelas, ela espera que o relato pessoal ajude outras mulheres.
O que chega pra gente, pra nós mulheres, anticoncepcional pode dar trombose. Mas ninguém fala a gravidade do que é a trombose, do que pode levar, pode dar sequelas, pode matar. Impressionante, né, doutor Zé Bento? O médico precisa estar bem perto dessa orientação do uso do anticoncepcional, né? Mas todo método contraceptivo hormonal causa risco. Você quer ver uma coisa que causa muito risco? Gravidez. A própria gravidez, você pode ter uma trombose e pode morrer por causa dessa trombose. Agora, fala assim, puxa vida, mas ninguém fala que gravidez. Então, agora vocês ficam sabendo, a gravidez pode dar problema. Método contraceptivo hormonal causa muitos benefícios. Diminuição de câncer de ovário, por exemplo, diminuição de certas infecções, diminuição de cisto no ovário. Não é assim, então, não vamos também crucificar os métodos hormonais. Agora, doutor, sem o hormônio, o primeiro método mais usado, sem o uso do hormônio, é a camisinha. Exatamente. É a escolha segundo a Pesquisa Nacional de Saúde. Mas, Fernando, do IBGE. mesmo você usando a pílula anticoncepcional, você tem que usar a camisinha, porque a camisinha protege você contra as doenças sexualmente transmissíveis. Mas a camisinha é um método contraceptivo excelente, que impede, então, uma barreira física. É uma barreira física, é um método, então, de barreira. Agora, duas coisas são importantes. Primeiro, só ter penetração com a camisinha. Não adianta você colocar a camisinha só na hora da ejaculação, porque isso faz com que você diminua o efeito da camisinha. E outra coisa, logo depois da ejaculação, tem que tirar o pênis da vagina para tirar a camisinha. Não pode deixar o pênis lá dentro para amolecer e depois a camisinha ficar lá dentro. E se não usar a camisinha, também está sujeito a outros problemas, outras doenças, né, doutor? Sem dúvida. É um método excelente como contraceptivo e método de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Tá, porque o método mais usado é o hormonal, é a pílula, né, doutor? Exatamente. E esse aqui é muito bem usado. Você vê que 40% das pessoas utilizam. Aí depois nós temos o número 1 é a pílula, 61%, a gente viu ali quase 40% das pessoas usando a camisinha, 61,6% é a pílula anticoncepcional. Infelizmente, na maioria das vezes, sem a informação necessária, né? Como a gente viu na reportagem da Patrícia Nobre. Né? A primeira coisa, então, que tem que ser feita é você consultar um médico ginecologista. Existem algumas contraindicações da pílula anticoncepcional. Por exemplo, mulher acima de 35 anos de idade, mulher obesa, mulher fumante, mulher que teve antecedentes de trombose, não deve usar a pílula como método contraceptivo. Tem uma outra forma, que é injetável também, né? Exatamente. E também que são os hormônios, que você toma uma injeção para aquelas esquecidinhas, aquelas mulheres que esquecem, mais de 50% das mulheres esquecem de tomar pelo menos um comprimido da pílula no mês. Então você pode usar o mensal, que tem estrogênio e progesterona, e tem o trimestral, que é só progesterona, para aquelas mais esquecidinhas, pelo menos a cada 3 meses, não pode esquecer de tomar, então, essa injeção. Isso sempre dá muita dúvida. Se você tem, então, manda aqui pra gente, g1.com.br/bem-estar. Chegou uma pergunta aqui da Caroline, doutora Dolores. Ela tá falando o seguinte: o anticoncepcional injetável é mais seguro do que o tomado por via oral? Quais são os efeitos colaterais do anticoncepcional injetável? Que é esse que a gente tem aqui, não é isso? Perfeito. O anticoncepcional injetável, ele pode ser mensal, como já foi dito, que ele tem estrogênio mais progesterona. E a gente tem o injetável, que é só a base de progesterona, que ele é dado trimestralmente. Na verdade, esse trimestral, ele tem muito mais efeitos colaterais, porque a progesterona, que é injetada, ela ocupa outros receptores de outros hormônios. Então, essa mulher pode ganhar peso com mais frequência, ela pode ter um certo edema. Mas o efeito é igual, doutor? Não, o efeito desse trimestral, ele é bem mais intenso. Tanto que, hoje em dia, a gente tem algumas limitações para usá-lo. Seguro é? Ele é seguro do ponto de vista da anticoncepção, se só for esse o objetivo. Mas a mulher tende a ganhar um pouco mais de peso. Se ela for um pouco mais sensível, ela pode aumentar um pouco a pilificação. Então, ele é seguro para estudos populacionais, quando você está numa área onde você não tem muito acesso e você quer ter a segurança anticoncepcional. Mas, no dia a dia, ele é pouco, hoje em dia, é menos prescrito, mas é eficiente, sem dúvida.